e o Lawrence Olson, que acabou convergindo, né? Porque um se instala em São Paulo e o outro se instala no Rio de Janeiro. Tranquilo? Espero que esteja dando para os irmãos aí estar entendendo essa parte da transição em que as Assembleias de Deus estavam deixando o modelo da escola bíblica para implantar o sistema teológico dentro dela. O preparo teológico sueco e a sua influência no Brasil. Na Suécia, os obreiros eram capacitados biblicamente nas tradicionais escolas bíblicas que eram realizadas nos próprios templos e tinham duração aproximada de 3 meses, como nós falamos. Não havia uma certificação formal nessas escolas bíblicas, porém, os que finalizavam essas escolas eram considerados aptos para pregarem a mensagem do Evangelho, ou seja, só se pregava na Suécia se você estudasse. Se você não estudasse, não pregava, irmãos, né? Hoje é lamentável, tem gente que não quer aprender e já quer sair por aí pregando. Primeiro senta, querido, para aprender, para depois pregar, né? Essa é a ordem correta das coisas. Quem não está disposto a sentar para ouvir e aprender, não tem condições nenhuma de estar de pé para pregar, né? Eu acho incrível que na Assembleia de Deus, né, na nossa Assembleia de Deus, nós temos aí, infelizmente, uma gama de obreiros e de membros que não gosta de ler Bíblia. Infelizmente, não gosta de ler Bíblia e não tem a humildade para sentar e aprender com quem pode ensinar. E aí é um caso sério. Porque não tem condições de pregar. Vai pregar o que para o povo? O que essas pessoas vão pregar? Fala para mim. Elas não têm condições de pregar, né? Isso é loucura, é utopia, né? Então tem que sentar, né? Participa da escola bíblica dominical na sua denominação, dos cultos de ensinamento da palavra de Deus. Hoje nós temos aí uma pleiade de excelentes ensinadores da palavra de Deus, né? Homens de Deus, mulheres de Deus que ensinam muito bem também. Temos aí os canais de YouTube, as lives, nós temos muito bons ensinadores e procura acompanhar esses homens e aprender para estar pregando. Eu até hoje estou aprendendo, nós nunca deixamos de aprender, irmãos. Eu não acho que eu sou um grande pregador e nem tenho essa pretensão, ou um ensinadorzinho, mas eu sei que eu gosto de aprender, né? E de compartilhar o conhecimento, que eu acho que isso também é o mais importante. Não reter só para nós, mas aprendermos e também compartilharmos o conhecimento para que os demais irmãos estejam interagindo e aprendendo e crescendo juntamente conosco na graça e no conhecimento da palavra de Deus e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é muito importante. Tem pontos na Bíblia que eu tenho dificuldade de entender e às vezes eu ouço um companheiro ministrar e ensinar e eu aprendo, eu falo, nossa, mas não tinha visto isso, né? E se eu tenho dúvida, eu vou lá conferir no texto sagrado, né, se realmente aquilo procede ou não, que isso também é muito importante. Não é porque é pregador renomado, ensinador renomado que não é, né? Não abra mão, eu sempre digo, não abra mão das Escrituras. Confira como os bereanos na palavra de Deus se aquela interpretação, se aquela linha de interpretação está correta, se está de acordo com os textos sagrados, para não se tornar uma heresia e te conduzir ou me conduzir pelo caminho do erro. Nós temos que ter a fidelidade com as Sagradas Escrituras, porque ela é a palavra de Deus. Então aí nós temos aí, né, essa questão na Suécia, os obreiros eram capacitados biblicamente nas escolas tradicionais deles, e era realizado, como nós falamos, durante 3 meses. Não havia uma certificação formal, porém os que finalizavam essas escolas eram considerados aptos para pregarem a mensagem do Evangelho e serem enviados como missionários, como eu falei lá atrás. Então você só poderia ser pregador ou ser enviado como missionário pela escola, pela igreja sueca, se você concluísse a EBO, o curso de obreiro. Não tinha um certificado formal, mas eles exigiam que você participasse. Porque você imagina 3 meses, irmãos, de manhã, tarde e noite ouvindo Bíblia. Não tem como não aprender alguma coisa. De manhã, tarde e noite ouvindo Bíblia, você tem que se tornar uma pessoa, pelo menos no meu entendimento,
bom de Bíblia, né? E eram pessoas que tinham conhecimento bíblico para estar ministrando a palavra de Deus. Aí nós vamos lá. No Brasil, a iniciativa de propor um modelo educacional bíblico semelhante ao que acontecia na Suécia, o primeiro foi de Gustav Bergström. Foi resolvido diante do pedido que a Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, liderada por Neil Castberg, realizaria essa primeira escola bíblica especial que deveria durar um mês, essa ideia. Então você já vê que ela diminui. Quando vem essa ideia para se instalar no Brasil, ela diminui o tempo. Se lá na Suécia era 3 meses, diz aqui que Gustav Bergström, ele traz também essa ideia de defender a escola bíblica como capacitação aqui no Brasil, mas que o tempo seria resumido. A duração de um mês ou no mínimo de 15 dias. Até os dias de hoje, o modelo das escolas bíblicas sueca é observado, porém como auxiliar no processo de capacitação. Ou seja, a Assembleia de Deus não deixou esse modelo de lado, mas esse modelo que nós temos as semanas bíblicas das Assembleias de Deus no Brasil, serve como auxiliar no processo de capacitação, de formação dos seus obreiros. Visto que o modelo que a Assembleia de Deus ela segue hoje no Brasil é o modelo do curso teológico, da formação dos institutos, que nós vamos chegar lá falando sobre cada um deles. Os norte-americanos e outra perspectiva sobre o preparo e a formação de obreiros. Então nós falamos aí num dado momento dos suecos, na preparação, na capacitação dos obreiros brasileiros, que deram a sua contribuição, ajudaram muito, trouxeram um ensino de qualidade, muito eficiente, que deu certo nas Assembleias de Deus até os dias de hoje, né? Mas agora nós vamos falar de um modelo dentro de uma perspectiva norte-americana, né? De preparo e formação para os obreiros das Assembleias de Deus. O modelo vigente de formação dos obreiros no Brasil seguiu o modelo sueco, ou seja, a capacitação bíblica era exclusivamente obtida nas escolas bíblicas. Com a chegada dos missionários norte-americanos, John Peter Colenda e Lawrence Olson, a partir de 1930, uma nova perspectiva de formação dos obreiros passou a ser discutida nas Assembleias de Deus. Em 1943, na quarta semana bíblica das Assembleias de Deus no Brasil, realizada em São Cristóvão, Rio de Janeiro, surgiram os primeiros debates convencionais sobre o ensino teológico formal, tendo como pioneiro o pastor e missionário norte-americano John Peter Colenda, ou João Peter Colenda. A ideia era implantar de imediato no Brasil institutos bíblicos que obedecessem a uma matriz curricular e que durassem mais tempo que as escolas bíblicas. Lawrence Olson propôs também uma capacitação que pudesse ser realizada por correspondência, ou seja, à distância. Então, na década de 40, começa já essa ideia de institutos bíblicos, seminários teológicos, o curso à distância pelas Assembleias de Deus, porque até então não tinha. O modelo que a Assembleia de Deus tinha era o modelo sueco, da EBO, da Escola Bíblica de Obreiros. Então, o que ele está dizendo aqui na história é que quando John Peter Colenda e Lawrence Olson, a partir de 1930, eles trazem essas ideias sobre essa questão de ser discutida nas Assembleias de Deus em 1943, na quarta semana bíblica. Ele está falando da reunião das convenções, que havia uma ala já conservadora que tinha aderido o modelo escandinavo dos suecos e que estavam rejeitando a ideia dos norte-americanos naquele exato momento. E a história das Assembleias de Deus diz que tanto o missionário John Peter Colenda quanto o Lawrence Olson, dentro desses debates nas convenções, deles trazerem essa ideia ou seus ideais de institutos para o Brasil, teológico, para capacitar e formar os obreiros, eles tiveram uma discussão acalorada sobre esse assunto, porque havia um grupo resistente
que defendia o modelo escandinavo, que estava dando certo, e outros que estavam abertos para receber a ideia dos norte-americanos dentro das Assembleias de Deus, né? Dentro das Assembleias de Deus. Mas que isso depois é harmonizado, né? Antes de eu concluir, eu já quero deixar bem claro para você que a Assembleia de Deus ela segue os dois modelos. Ela tem as semanas da EBO, né? As semanas bíblicas, ela não abriu mão, mas com um tempo reduzido. Só que o carro-chefe dela hoje é o curso teológico. É isso que eu quero deixar bem claro, para que você não se perca, né, achando que houve essa divergência e que a Assembleia de Deus ela acabou excluindo a escola bíblica e ficando só com o teológico. Nós vamos agora partir para o seguinte entendimento. A abertura das escolas teológicas pentecostais brasileiras, né? Aí nós vamos falar agora sobre a abertura das escolas teológicas pentecostais brasileiras, que até então não tinha. Antes de 1910, como eu falei, voltando um pouco lá atrás, nós tínhamos igrejas evangélicas já no Brasil, só que eram igrejas tradicionais, que defendiam um protestantismo tradicional ou reformado. Essa ideia de batismo no Espírito Santo, de Pentecostes, ela veio ser, na verdade, difundida pela a nossa denominação Assembleia de Deus a partir de 1911. A mensagem pentecostal, ela, pelo menos em território nacional, ela é difundida por nós assembleianos, né? Por nós assembleianos. Por isso eu falo para os irmãos que se você é assembleiano, né, e conhece a origem, a história das Assembleias de Deus no Brasil, e você acaba indo para um campo do neopentecostalismo, aí tá ruim. Por quê? Porque, como eu falei lá atrás, a Assembleia de Deus ela defende um pentecostalismo clássico. O que é isso, pastor? Um pentecostalismo clássico. Eu vou repetir. É simplesmente você crer no batismo no Espírito Santo, com evidência no falar em línguas e na manifestação dos dons espirituais, sem histeria, sem bagunça no culto. É isso que nós cremos, né? Na manifestação de poder de Deus. A irmã Luísa está nos assistindo, Deus abençoe. Jefferson Paixão também, Deus abençoe vocês nessa tarde. Vamos lá, vamos continuar na caminhada aqui. Da abertura, agora nós vamos falar das escolas teológicas pentecostais brasileiras. Então, agora começa um ensinamento dentro de uma visão teológica pentecostal em terras brasileiras. Diferentemente, algumas matérias, lógico, ela acaba sendo iguais à parte da grade curricular das igrejas tradicionais, mas quando entra na parte do pentecostalismo, aí nós temos uma diferença enorme, porque os tradicionais eles não acreditam nessa questão, como nós acreditamos e recebemos o batismo no Espírito Santo e etc. Então eles têm um outro ponto de vista. Embora que em muitas igrejas tradicionais elas já acabaram se tornando também pentecostais, né? Alguns líderes acabaram fundando aí a denominação com o mesmo nome, mas acreditando nessa mesma ênfase do batismo no Espírito Santo, na manifestação dos dons espirituais. Vamos lá. Diferente dos suecos, a perspectiva norte-americana defendia a criação de institutos e seminários bíblicos de longa duração. Enquanto no sueco era 3 meses, já na ideia dos norte-americanos sobre a questão do instituto teológico, para você receber a capacitação teria que ser 4 anos. Veja a diferença, irmãos. 4 anos estudando para você receber essa capacitação e essa formação teológica. E aí, já no instituto teológico, nos seminários implantados pelos norte-americanos, enquanto nas escolas bíblicas não se exigia uma matriz curricular, né, ou um conteúdo programático, já no instituto teológico, seminário teológico, você vê hoje que as escolas teológicas
ela tem uma matriz curricular e elas também têm um conteúdo programático. Então, eles já não abrem mão. Já é um ponto diferente das escolas bíblicas. Você tem uma matriz curricular e você tem um conteúdo programático. Ou seja, qual a ideia seria? A ideia da matriz curricular e do conteúdo programático é para que todos os obreiros ou os irmãos que estivessem tendo conhecimento com essas matérias teológicas recebessem o mesmo conhecimento, que não houvesse diferenciação. O irmão que está lá no norte receberia o mesmo conhecimento do irmão que está no sul. O irmão que está no sul receberia o mesmo conhecimento do irmão que está no centro-oeste. O irmão que está no centro-oeste, o obreiro que está no centro-oeste, receberia o mesmo conhecimento dos que estão no sudeste. Então, por isso, no Instituto Teológico, a prioridade, a base seria uma grade ou uma matriz curricular com conteúdos programáticos para que não houvesse nenhum tipo de divergência no ensino. Aí nós vamos lá. Aí nós falamos sobre a duração, ou seja, defendi o estabelecimento de uma capacitação formal num período aproximado de 4 anos. Essa nova perspectiva de educação bíblica teológica enfrentou forte resistência por parte dos obreiros, rompendo a situação adversa em 18 de março de 1959. João Colenda Lemos, juntamente com sua esposa Ruth Dorres Lemos, iniciaram as aulas do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba, São Paulo, interior de São Paulo, o IBAD, 2 anos após a fundação do IBAD, o missionário Laurice Olson, já lá no Rio de Janeiro, auxiliado pelo pastor Gilberto Malafaia, pai do pastor Silas Malafaia, fundaram o Instituto Bíblico Pentecostal, o IBP. O IBP o Instituto Bíblico Pentecostal, que foi fundado pelo missionário Laurice Olson, auxiliado pelo pastor Gilberto Malafaia, no Rio de Janeiro, no dia 4 de dezembro de 1961, certo? E em 1979 acontece um outro fenômeno de um outro americano missionário que chegou também no Brasil, o missionário americano Benhard Johnson, ou Bernard Johnson, que alguns chamam. Benhard Johnson fundou a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, que adotou o sistema de educação por extensão a partir de 1979, conhecido como ETAD, do qual também estudei, do qual frequentei o pastor Ednésio, acho que na mesma época da extensão que nós fazemos aqui no setor 10, e que era pela ETAD, pela ETAD, que tinha o seu fundador, pastor Benhard Johnson, e tinha sua sede em Campinas. Então, aí o primeiro a trazer essa ideia na verdade, expandir essa ideia de curso teológico à distância foi o missionário, o pastor Benhard Johnson, com a ETAD. Então, nós temos aí três institutos fortes. Nós temos o IBAD em Pindamonhangaba, que surge como um dos primeiros, 2 anos de diferença depois surge o IBP no Rio de Janeiro também, e depois nós temos o pastor Benhard Johnson vindo com a ideia desse instituto, mas levando por extensão para todo o território nacional. E aí começa a expansão, a disseminação do ensino teológico nas Assembleias de Deus. Aí nós vamos falar agora sobre, a partir de 1935 a 1961, os fatos que desencadearam o desenvolvimento da educação teológica nas Assembleias de Deus. O marco inicial foi a Convenção Geral de 1935, na cidade de João Pessoa, Paraíba, onde foi decidido que havia 3 grandes escolas bíblicas no Brasil para atender os obreiros das regiões Norte, Nordeste e Sudeste e Sul. Em 1937, Gustav Bergstrom propôs a realização de uma escola bíblica nacional para unir os obreiros brasileiros. Em 1943,
três ideias são propostas. Colenda propôs a criação do ensino teológico formal, Macalão a criação de escolas bíblicas regulares noturnas e Olson a criação de cursos por extensão. Em 1948, pastor Samuel Nistro, sueco, propôs um investimento mais considerável nas escolas bíblicas de obreiros, porque estava ficando meio para trás, né? E em 1958 e 1961 foram inaugurados os primeiros institutos bíblicos nas Assembleias de Deus no Brasil, o IBAD, como eu falei, e o IBP, respectivamente. A partir de 1958 e 1961, esses institutos eles são inaugurados aqui no Brasil, nas Assembleias de Deus. O grande temor por parte dos obreiros era o formalismo e o esfriamento espiritual que o novo modelo de ensino poderia trazer. Esse período foi marcado por forte oposição à nova perspectiva educacional. Ou seja, o que isso quer dizer? Que havia alguns obreiros, né, os que defendiam o modelo escandinavo, eles tinham uma certa cisma, uma certa preocupação de que esse novo modelo do seminário teológico, dos cursos teológicos, viesse trazer um esfriamento espiritual para a vida desses obreiros. E também havia uma outra preocupação de que as pessoas que terminassem esses cursos teológicos, elas fossem consagradas a pastores. E com isso daí, eles matariam na cabeça de alguns, mataria a chamada, a vocação de Deus, né? Ou seja, a pessoa ela estudaria o curso teológico e aí ela concluindo o curso, ela poderia se tornar pastor. E aí os obreiros eles tinham essa cisma, essa preocupação de que, inclusive teve um dos pastores que acabou se levantando e falando que seria verdadeiras fábricas de criar pastores, né? de fabricar pastores nesses cursos ou nesses institutos teológicos. Então havia esse debate acalorado, essa discussão para tentar se harmonizar essa situação, né? Vamos lá. Mas a ideia era boa, né? Para ambos, né? A questão é que nós, irmãos, nós temos dificuldade de aceitar tudo que é novo, né? A partir do momento que nós estamos formatados, tudo que vem, que é algo novo, acaba criando-se um certo choque, um certo embate, né? Por isso que nas convenções eles estavam sempre discutindo, né? Havia essa ala até chegarem a um consenso, e graças a Deus que chegaram. Fatos que desencadearam o desenvolvimento da educação teológica nas Assembleias de Deus, a partir de 1966 agora até 2010, né, recentemente, que é o modelo que nós temos. Em 1966, na Convenção Geral realizada em Santo André, São Paulo, mais uma vez o modelo de educação bíblico-teológico formal foi criticado pelos convencionais, ou seja, pelos que eram mais tradicionais, né? Nessa convenção, os pastores que tinham um modelo escandinavo da escola bíblica, eles fortemente criticaram esse modelo que estava chegando, se implantando no Brasil. Em 1971, o pastor Gilberto Malafaia propôs na Convenção Geral, realizada em Niterói, Rio de Janeiro, a elaboração de um currículo nacional para ser adotado pelas escolas bíblicas. Nessa ocasião, também propôs a criação de uma comissão para tratar especificamente da questão educacional nas Assembleias de Deus. Em 1973 e 1975, foram reconhecidos oficialmente o IBAD e o IBP. Então, a partir de 1973 e 1975, o IBAD e o IBP foram reconhecidos, é o que fala aqui. Por quê? Porque, veja bem, nós vamos falar, parece que não houve nenhuma resistência da CGADB, mas houve.
esses institutos, eles não foram instalados logo de cara. A CGADB, a Convenção Geral, não oficializou eles. Quando o Colenda Sobrinho e a Doris Lemos, a sua esposa, fundaram o Instituto IBAD Pindamonhangaba, eles fundaram extraoficial. Não havia autorização e nem apoio da CGADB. Né? Lá na frente é que a CGADB, depois de muito tempo, vai reconhecer. Mas no começo eles foram criticados. Né? Foram criticados, sofreram fortes críticas, então se tornou extraoficial, né? Não tinha um reconhecimento da convenção, o primeiro instituto, o IBAD, né? Mas a partir de 1973, 1975, eles acabam sendo reconhecidos realmente, o IBAD aqui em São Paulo e depois o IBP no Rio de Janeiro. Em 1979, o modelo educacional expandiu-se com a criação da ETAD, né? Que era a escola por extensão das Assembleias de Deus, pelo pastor Benhard Johnson, que tinha sede em Campinas, que era missionário, que começou a oferecer cursos bíblicos teológicos por extensão. Somente em 1983, guarde bem essa data, 1983, houve uma recomendação oficial por parte da Convenção Geral das Assembleias de Deus pela CGADB para consagrar obreiros com formação bíblico-teológica mínima. O que é isso? Pelo menos o básico. E isso não é de agora não, viu, irmãos? Isso é de 1983. A Assembleia de Deus começou a exigir mais agora. Mas desde 1983, a Assembleia de Deus, a Convenção Geral das Assembleias de Deus, começou a exigir para consagrar obreiros, pelo menos com a formação bíblica teológica mínima, que é o curso básico. Nós temos o básico, o médio e o bacharel em teologia. Então, pelo menos o básico, o obreiro tem que ter. Se ele não tiver, ele não passa nem no crivo, hoje, das Assembleias de Deus para ser consagrado a obreiro, a ser levado a diácono, a presbítero, a evangelista, a pastor. Tem que ter no mínimo o certificado aí do básico em teologia. E isso daí já foi tratado a partir de 1983. A formação teológica formal das Assembleias de Deus, passou a ser observada como indispensável para a capacitação e a formação dos seus obreiros. Então, no conteúdo desta aula, está relacionado na prática com a consolidação dos institutos bíblicos e faculdades mantidos pelas Assembleias de Deus no Brasil. O caso emblemático é a Faculdade Evangélica de Tecnologia, Ciências e Biotecnologia, o FAECAD, no Rio de Janeiro, atualmente, ao lado da sede da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB. Trata-se de uma instituição de ensino superior, reconhecida pelo Ministério da Educação e reconhecida oficialmente pela CGADB. Outro fato importante é o pleno estabelecimento do Conselho de Educação e Cultura, o SEC, na CGADB. Esse SEC ele é conhecido como Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Este departamento incentiva e apoia cursos em todos os níveis nas Assembleias de Deus no Brasil, como cursos em nível básico, médio e superior. Promove reflexões nas igrejas em todo o Brasil sobre o papel da educação bíblico-teológica para a igreja, para os obreiros e para a comunidade. Então nós podemos aí basicamente finalizarmos essa aula aqui falando que o modelo sueco não ficou de lado. As Assembleias de Deus ainda continuam tendo a Semana das Escolas Bíblicas, né, que é um tempo reduzido, mas ela migrou para a formação teológica. Por quê? Porque o modelo escandinavo era apenas 3 meses. Apenas 3 meses era o modelo escandinavo. E o modelo atual que nós temos hoje da formação das Assembleias de Deus é mais teológico do que o modelo bíblico escandinavo, pela duração, né? 4 anos. 4 anos o mínimo aí
para estar se estudando. Agora, você tem, às vezes até mais, porque o básico leva quase 2 anos, aí você vai fazer mais 1 ano e pouquinho do médio, aí você vai fazer mais um pouco lá do bacharelado, vai dar aí quase os 4 anos estudando. E aí a Assembleia de Deus adere mesmo esse formato teológico. Então hoje nós não temos o formato mais escandinavo, nós temos o formato mais teológico dentro de uma grade curricular, dentro de uma formação mais elitizada, mais aprofundada, com mais tempo de duração do que o modelo sueco. Mas ambos continuam sendo atuantes nas Assembleias de Deus. A Assembleia de Deus continua promovendo as escolas bíblicas. Nós temos a Semana das Escolas Bíblicas, mas nós temos aí hoje, já há algum tempo, não só hoje, nós já temos aí os institutos das Assembleias de Deus de formação teológica, tanto para os seus membros quanto para os seus obreiros. Nós já estamos quase terminando essa live aqui, mas só para recapitular, né, para ficar na memória de vocês nessa anotação que eu fiz, é o seguinte: mais uma vez nós falamos, nós temos 2 modelos. O primeiro modelo era o modelo sueco, da Suécia, as EBOs, as Escolas Bíblicas de Obreiros, que durava 3 meses, de manhã, tarde e noite, certo? No Brasil, os missionários implantaram, e aí eles reduziram, houve a discussão, mais um tempo, com a duração de 30 dias, ou no mínimo 15 dias no Brasil, e que deu certo, né? Que deu certo. Naquele dado momento, irmãos, né? A igreja estava crescendo, nós não tínhamos essa orientação dessa formação. Isso ajudou muito. Foi a base, a Escola Bíblica de Obreiros foi a base para o desenvolvimento da implantação do conhecimento teológico nas Assembleias de Deus. E serviu muito para os obreiros. Foi nesse período aí que eu falo que alguns irmãos confundem quando eles acham que a Assembleia de Deus ela tem pregadores ou obreiros ignorantes dentro do seu contexto. Por quê? Porque não havia uma formação oficial, mas havia capacitação bíblica, e esses obreiros eles eram conhecidos como biblistas. Eu até digo hoje que, por exemplo, você só consegue distinguir no ministério de uma igreja, de um pastor, se ele é um obreiro biblista ou se ele é um obreiro teológico, se você conhece ambas as histórias. Aí você vai ver para que lado ele pende mais, né? Então nós temos aí, nesse exato momento, a formação, né, a formação no desenvolvimento das Assembleias de Deus, desses primeiros líderes, desses primeiros dirigentes, esses primeiros pastores que vieram da escola escandinava, que era a escola bíblica, para atender às necessidades das igrejas que estavam crescendo por todo o território nacional. E depois, na década de 40 para frente, aí nós vemos a implantação dos institutos bíblicos teológicos vindo por parte dos americanos para a formação e a capacitação nas Assembleias de Deus, modelo esse que segue até hoje. A diferença é a duração, o tempo e o aprofundamento, né? O aprofundamento. Eu acredito que por isso, talvez, seja a CJDB e as Assembleias de Deus acabaram optando pela formação teológica devido ao aprofundamento. A diferença que eu posso dizer para vocês da escola bíblica para a formação teológica é o seguinte: por exemplo, na escola bíblica, na matéria teológica, quem fez teologia sabe disso, tem uma matéria que se chama bibliologia. Então, você vai estudar só sobre Bíblia. Você vai se tornar um especialista na Bíblia. Era o que os irmãos eles sabiam fazer de melhor. Eram especialistas na Bíblia. Principalmente a Frida Wingre, ela era conhecida como Bibelkevina. Ela recebeu esse título de Bibelkevina, ou seja, ela era credenciada para ensinar a Bíblia, porque ela era uma especialista na Bíblia. Então, quando eu falo que você consegue distinguir entre o pastor, ou o ministério, ou o pregador, que ele é biblista ou teológico,
somente quando você conhece ambas as histórias, porque você vai ver por onde que ele pende mais. Agora, quem tem uma formação teológica, dentro do campo da teologia, qual que é a diferença? Enquanto quem tem uma formação bíblica é mais especialista, é mais fechado somente para dentro do que está nas escrituras, diferentemente da teologia, porque a teologia ela já tem que interagir, na formação teológica ela tem que interagir, eu disse nas outras aulas, com outras ciências. Quem faz teologia sabe disso que eu estou falando. Ela interage com outras ciências, é obrigada a interagir com outras ciências. Por exemplo, você quem faz um curso teológico, você vai ter que ter conhecimento um pouco, você vai estudar matérias relacionadas à história, à sociologia, à psicologia, à filosofia, enfim, a geografia. Então, ela interage com outras ciências universais, por isso que ela é conhecida como conhecimento universal. Ela acaba interagindo com outros conhecimentos. Então, essa é a diferença. Quem faz um curso teológico, a visão ela acaba expandindo mais para uma área também que acaba envolvendo outras ciências seculares. E quem é especialista na bibliologia ela já tem o universo fechado dentro das escrituras, né? Então é uma pessoa que tem domínio das escrituras, conhece muito bem, profundamente a Bíblia. Eu me lembro, há 20 anos atrás, vamos colocar, esses pastores, tem muitos pastores, eu falei aqui na outra live, muitos obreiros, que ele não tem uma formação teológica, mas ele tem uma formação bíblica. E é aí que as pessoas se confundem, né? E eu me lembro, quando eu me converti ao Evangelho, eu peguei, principalmente esses pastores mais antigos, a maioria deles são biblistas. E os cultos de ensinamento que eles dão, né, pelo menos na minha época, e hoje ainda continua sendo, esses pastores são biblistas, você pode ter certeza que a igreja é lotada, porque o povo gosta de Bíblia. A igreja é lotada, né? A igreja é lotada. E hoje nós temos mais obreiros, porque como nós temos mais obreiros dentro da formação do universo teológico, que tem mais uma visão teológica, né? Que interage com outras matérias, e tem uns que às vezes acabam exagerando, e como eu falei, o povo gosta de Bíblia e às vezes as pessoas acabam meio que se desestimulando, porque uma coisa é a praticidade do púlpito, da pregação, da liturgia, da igreja, e outra coisa é você estar num seminário teológico, você está sentado, adquirindo conhecimento, não que você não deva passar, mas não pode confundir as coisas, né? E se aí o camarada for querer falar só de teologia e não ter a graça de Deus, o povo vai ficar aborrecido e acabando tendo perda, às vezes nos membros, pela falta do entendimento de que há algo mais engessado, há uma formalização e não há, né? Como eu falei, o povo quer ouvir Bíblia. Então é importante para você que quer ser um pregador ou um bom pregador, conhecer ambos os lados, tanto a parte bíblica quanto a parte teológica. Mas eu confesso particularmente que eu gosto mais da parte bíblica, realmente nos chama muito a atenção. Então aí nós temos aí, como eu falei bem claro, as duas escolas, a primeira a sueca, pela implantação da EBO, e depois, mais tarde, a americana, implantada pelos missionários, Laurice Olson, como o JP Colenda, missionários que chegaram com essa ideia de instituto e trazendo a formação teológica para as Assembleias de Deus. Então nós migramos, saímos de uma e aderimos à outra. Aí nós temos aqui, por exemplo, nós falamos aí que as escolas bíblicas elas eram realizadas nos templos, porque as pessoas talvez não sabiam, mas pode perguntar onde que eram realizadas essas escolas, nos templos, e no final eles recebiam um certificado, como eu falei, de capacitação de evangelistas para aqueles que participavam até o final, para poder pregar o evangelho e ser enviados como missionários, os que frequentavam a escola bíblica de obreiros. Nós temos aí a partir de 1943 o modelo formal das escolas bíblicas para capacitação dos obreiros,
né? As escolas bíblicas no Brasil eram um modelo oficial, pois já estava funcionando há 30 anos, como falamos. Na década de 30 e 40 começam essas discussões da escola bíblica e da formação teológica, e com a vinda dos cursos teológicos pelos americanos houve um choque de ideias, né, entre aqueles obreiros que já estavam acostumados com o modelo escandinavo, para agora se adaptar ao modelo que os americanos estavam trazendo, os missionários americanos estavam trazendo para as Assembleias de Deus, né? E a diferença dos estudos bíblicos para o teológico estava, como eu falei, na duração. Enquanto no modelo da escola bíblica era 3 meses, no modelo teológico 4 anos. Aí nós temos também, dia 18 de março de 1959, nós falamos aí que João Colenda Lemos, sobrinho, né, do J.P. Colenda, que era um missionário norte-americano que trouxe essa ideia, um dos missionários norte-americanos que trouxe essa ideia de instituto bíblico, o João Colenda Lemos, sobrinho, junto com a sua esposa Doris Lemos, né, iniciaram as aulas no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba interior, que nós falamos no primeiro instituto, o IBAD, né? Os irmãos sabem muito bem a força que tinha o IBAD na época. O missionário Laurence Olson, auxiliado pelo pastor Gilberto Malafaia, como nós falamos aí, fundaram o Instituto Bíblico Pentecostal, o IBP, né? IBP no dia 4 de dezembro de 1961 no Rio de Janeiro. Então, em São Paulo, o IBAD, no Rio de Janeiro, o IBP, certo? Também dentro de uma mesma visão norte-americana, né? A diferença é que em São Paulo foi fundado pela família Colenda e no Rio de Janeiro pelo missionário Laurence Olson, auxiliado pelo pastor Gilberto Malafaia, pai do pastor Silas Malafaia. Em 1958 há uma ruptura. Em 1979 o missionário americano Benhard Johnson fundou a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, a ETAD, que adotou um sistema de educação por extensão. Então, era algo novo, né? Expandiu por todos os lugares. Eu mesmo fiz numa escola aqui por extensão, o ETAD na época, né, na cidade de Barueri, né? E havia várias outras, tanto em escola quanto em igrejas, por extensão, o ETAD. E em 1958 há uma ruptura do modelo de formação, e toda a ruptura cria discussão. Essa ruptura criou uma tensão, pois havia um grupo que era a favor do modelo sueco de escolas bíblicas e outro grupo traz a ideia de que esse modo já havia trazido as respostas para o seu momento, e que agora haveria uma necessidade de estabelecer um novo modelo de cursos por correspondência e com a implantação de institutos, seminários teológicos com a duração de 4 anos. Esses pontos de vistas geraram debates, discussões bastante acaloradas nas plenárias das convenções das Assembleias de Deus, que eram realizadas com toda a liderança das Assembleias de Deus no Brasil, certo? Agora, o IBAD ele foi fundado em 15 de 10 de 1958, né? 1958 é um divisor de águas, porque mesmo não tendo aceitação ou aprovação da CGADB, esses institutos, principalmente o IBAD, não tendo aprovação nem aceitação da CGADB na sua implantação em 1958, a família Colenda estabelece esse modelo norte-americano, um modelo que substitui as escolas bíblicas de duração de 30 dias. Esse debate calorado se dava nas convenções justamente disso, porque os obreiros sabiam que os norte-americanos queriam implantar o Instituto Bíblico e, na verdade, estabelecer esses cursos teológicos em detrimento das escolas bíblicas. E aí houve aqueles debates, quem era favorável e quem era contrário, e os seus porquês. Mas a família Colenda, mesmo não tendo o apoio da CGADB na época, ela implanta o Instituto Bíblico, o IBAD, né? O IBAD, com a ideia, eles já tinham essa ideia de suprimir, de suplantar as escolas bíblicas com a duração de 30 dias para a implantação de seminários e institutos bíblicos com a duração de 4 anos. Extraoficialmente,
nessa data foi implantado um novo modelo de formação bíblico-teológico para os obreiros no Brasil, ou seja, extraoficial porque não tinha o apoio da CGADB, mas eles implantaram, a família Colenda implantou esse novo modelo de formação teológica para os obreiros no Brasil. Aí mais ou menos 15 a 20 anos depois, né, na cidade de Pindamonhangaba se estabelece pela família Colenda o IBAD, que lá na frente recebe o reconhecimento e aprovação da CGADB. Veja bem, depois, lá na frente, depois de vários debates, da escola já está funcionando, aí não tinha mais como segurar, a CGADB reconheceu esse instituto. Mas na época do seu estabelecimento não tinha autorização e recebia severas críticas por ter sido implantado e, sobretudo, uma forte acusação de ser o responsável pela ruptura de um modelo que até então funcionava com qualidade e com excelência, que era a Escola Bíblica de Obreiros na capacitação e formação dos obreiros das Assembleias de Deus no Brasil. Então, eles acabavam sofrendo ainda uma forte crítica em relação, dizendo que eles eram os culpados de acabarem com essa questão da formação de capacitação de obreiros nas Assembleias de Deus pelas EBOs, né? 4/12/1961, no Rio de Janeiro, o IBP, né, Instituto Bíblico Pentecostal, fundado pelo missionário norte-americano Laurice Olson, auxiliado pelo pastor Gilberto Malafaia, 3 anos depois do estabelecimento extraoficial do IBAD, ele foi criado no Rio de Janeiro. A partir de 1958 temos 3 maneiras de se formar obreiros no Brasil. E quais são essas 3 maneiras, pastor? Nós temos 3 situações bastante distintas de se capacitar líderes e obreiros no Brasil. Primeiro, nós temos o modelo das EBOs, depois nós temos o modelo do norte-americano implantado por JP Colenda aqui em São Paulo, né, que vai convergir para o mesmo modelo, para o terceiro modelo, pelo Laurice Olson no Rio de Janeiro, que também era americano. Então, esses 3 modelos aí dentro da formação da capacitação dos obreiros das Assembleias de Deus. 1935 a 1961, fatos que desencadearam o desenvolvimento da educação teológica das Assembleias de Deus. Esse foi o período de 1935 a 1961. Esses foram os fatos que acabaram desencadeando a formação de obreiros dentro da história das Assembleias de Deus aqui no Brasil. Isso é muito importante a gente ter esse entendimento para saber a nossa formação, a nossa origem, a nossa capacitação. Então, se alguém, irmãos, você que é da Assembleia de Deus, perguntar qual é a sua formação, qual que é a formação das Assembleias de Deus, ela está entre 2 pilares, dentro da visão do estudo e da formação sueca e norte-americana. Do modelo sueco, as escolas bíblicas foram ferramentas fundamentais para que os nossos obreiros aprendessem sobre, no futuro, pelo menos já era um campo, as escolas bíblicas para a formação teológica desses líderes, desses obreiros. E depois nós temos aí a implantação mesmo teológica nas Assembleias de Deus, que é um modelo até hoje seguido. JP Colenda, que defendeu a ideia de curso da Assembleia de Deus por correspondência e a ruptura com o modelo escandinavo para atender as regiões mais remotas no Brasil. Havia um propósito, eles não queriam, os missionários norte-americanos não queriam por vaidade, mas é que eles queriam levar esse conhecimento por todo o território nacional, entendeu? Então, JP Colenda, ele defende esse discurso, essa ideia do curso por correspondência, para que todos tivessem acesso ao conhecimento das Escrituras, né? Em 1973 e 1975 foram reconhecidas oficialmente o IBAD e o IBP, respectivamente. Então, a data que houve oficialmente o reconhecimento pela Convenção Geral das Assembleias de Deus por esses institutos, tanto o IBAD em São Paulo quanto o IBP no Rio de Janeiro, foi entre 1973 a 1975.
Em 1979 nós falamos que aí surgiu a parte educacional que se expandiu através do pastor missionário Benhard Johnson, a idade, com seus cursos por extensão. Somente em 1983 houve uma recomendação oficial, nós falamos já sobre isso, por parte da Convenção Geral, pela CGADB, para consagrar obreiros com a formação bíblico-teológica formal. Passou a ser observada como indispensável, ou seja, hoje a Assembleia de Deus no Brasil, ligada à Convenção Geral, à CGADB, todas as Assembleias de Deus que estão ligadas à CGADB, ela não reconhece nenhum candidato que for levado para ser ministro, ou obreiro, diácono, presbítero, evangelista ou pastor, se não tiver no mínimo o curso teológico, bíblico, o básico. Se não tiver, não tem como, nem vai passar no crivo, eles não vão aceitar. Tem que ter um certificado, pelo menos do básico, em teologia. Aí, em 1966 a 2010, na Convenção Geral, João Colenda Lemos falou sobre a importância dos institutos bíblicos que já funcionavam. E aí o pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, em Santo André, defendeu a criação dos institutos bíblicos como escolas bíblicas, sendo contrário à formação de obreiros através dela. O pastor Alcebiades não se opunha à ruptura do modelo escandinavo para a formação de obreiros com os cursos teológicos, mas sim que esses obreiros que fizessem os cursos teológicos pudessem serem pastores, né? Ou seja, na sua concepção, esses seminários não deveriam ser responsáveis na formação de pastores. Foi uma discussão muito acalorada, em que um dos pastores se levantou dizendo que esses seminários seriam fábricas de pastores. Houve um conflito de ideais nesse momento. Achavam que os seminários matariam a questão do chamado, da vocação ministerial para o exercício do pastoreio, que criaria uma metodologia que pessoas que não tivessem um chamado, através dessa certificação do seu diploma, se tornassem pastores. Então havia essa preocupação aí, irmãos, porque o pastor Alcebiades, ele não era contrário à implantação do Instituto Teológico no Brasil, né, substituindo o modelo das escolas bíblicas. Mas a preocupação deles, de alguns obreiros, de alguns pastores, era que através dessas escolas, desses cursos teológicos, a pessoa recebendo a formação teológica se tornasse pastores. Aí um dos pastores se levanta nessa reunião e diz que mataria o chamado, a vocação, né? E esses institutos iriam servir para ser uma verdadeira fábrica de produzir pastores. Essa mentalidade até hoje nós temos ainda de pessoas que pensam dessa forma, mas não tem nada a ver. A Assembleia de Deus, ela tem bem claro, o fato de você ter uma formação teológica não significa que você vai ser um pastor nas Assembleias de Deus. Aí quem vai indicar é o seu pastor local, ele vai ver se você tem chamada, se você não tem chamada, e assim por diante, né? E se você tiver chamada, aí nós temos a exigência, pelo menos, do básico em teologia. Então, se mesmo que o seu pastor hoje, ele nas Assembleias de Deus, ele perceba que você tem chamada para ser um obreiro, você vai ter que ter, no mínimo, o curso básico teológico. Porque mesmo ele sabendo que você tem chamada, se ele te indicar e você não tiver o certificado do básico em teologia, o crivo das Assembleias de Deus vão te vetar, não vão permitir a sua consagração, porque é uma matéria, uma exigência básica da própria Convenção Geral das Assembleias de Deus. Então você, meu amado irmão, obreiro das Assembleias de Deus, ligado à Convenção Geral, a CGADB, que quer ser um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, se você tem chamada, faça um curso básico em teologia e pegue o certificado. Caso contrário, você não vai ter o reconhecimento formal da CGADB. Mesmo que o seu pastor
local ou até setorial indique. Você não vai passar no crivo da CGADB, que é algo que eles hoje não abrem mão disso daí, tá bom? Eles não vão entrar nem no campo da chamada. Quem vai avaliar é aquele que está presidindo sobre o amado irmão que está indicando você, né? Mas a exigência básica é pelo menos um básico em teologia, porque aí eu até entendo essa preocupação, porque imagina você colocar na frente de trabalhos obreiros que não conhecem Bíblia, que não conhecem um pouco da teologia, né? Porque mesmo no básico você tem que estudar várias coisas. Você vai estudar bibliologia, você vai estudar as doutrinas sistemáticas, você vai estudar sobre escatologia, sobre cristologia, sobre angelologia. Então você vai ter várias bases sobre administração de templo, você vai estudar sobre homilética, a arte de pregar, de falar bem de Deus aos homens. Você vai estudar sobre um pouquinho de hermenêutica, a arte de interpretar os textos sagrados. Então, quer dizer, se você não tem um básico, como que vai colocar você na frente da congregação, te dar um povo para liderar se você não tem nenhuma formação? Aí é loucura, meu irmão. Aí é loucura. Porque você vai lidar com famílias, com pessoas que precisam da sua orientação bíblica, da sua administração, como, não digo nem usa um termo de administrador, mas a teologia usa o termo de gestor. Pastor, ele está mais para a área de gerir, de ser um gestor, do que um administrador. Administrador é de empresas. Pastor, ele gere, ou ele vai gerir as necessidades das ovelhas, do povo, né? Ele age como uma espécie de gestor, né? Ele age como uma espécie de gestor. E você só vai saber disso se você estudar. Se você não estudar, aí lamentavelmente eu tenho dó do povo que vai estar sob os seus cuidados e a sua liderança, né? E aí a Assembleia de Deus, a CGADB, ela já dentro dessa visão, ela já não quer nem saber da parte vocacional. A parte vocacional é quem indica, né? Ela quer entender que se você for indicado é porque alguém viu que você tem chamada, vocação para isso, mas que ela quer saber se você tem pelo menos um conhecimento básico para poder estar liderando, dirigindo o culto e estar à frente do trabalho. E aí a CGADB está certíssima, ela está certíssima. Se nós como pastores locais, né, hoje eu não estou pastoreando, mas se você vai colocar uma pessoa para ensinar na escola bíblica dominical, você vai procurar um irmão que tem conhecimento, sim ou não? Né? Senão, como você vai colocar uma pessoa que não tem conhecimento para transmitir para as demais? Vai dar problema, né? A mesma coisa é você indicar um obreiro, um presbítero, um pastor para uma congregação. Vamos lá, irmãos, ainda que tenha chamada, que Deus chamou e tudo, mas a pessoa não tem uma capacitação, não tem uma formação, não gosta de ler Bíblia, não gosta de estudar. Como que vai ensinar para o povo? Como que vai fazer? Como que vai ser isso daí? Então eu tenho também dificuldade de entender essas coisas. Então precisa unir o que eu falei. Conhecimento e graça. Ou graça e conhecimento. Unção e conhecimento são duas coisas que devem andar juntas na vida de todo bom pregador, de todo bom obreiro. Devemos buscar a unção de Deus e o conhecimento de Deus através da palavra revelada, que é a Bíblia Sagrada, né? O resto Deus faz. E não somente os obreiros, mas todos os crentes, para testificar. Por isso o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder na vida dos crentes, para que sejam testemunhas de Cristo, para que possam anunciar o Evangelho com ousadia, com coragem e com poder, na virtude do Espírito Santo, para que sinais, prodígios e maravilhas aconteçam no meio não só do povo de Deus, mas também dos incrédulos. Pelo menos esse é o nosso entendimento. Aí nós estamos fechando aí, né, dizendo o seguinte: na escola escandinava, a EBO não aceitava nenhum conteúdo programático ou matriz curricular, não era nada formal. Já nos cursos teológicos seria a base principal, formal, a matriz curricular e os conteúdos programáticos
a fim de que todos os obreiros recebessem o mesmo ensino de formação, né? De formação. Ou seja, para que não houvesse discrepância, divergência, né? O obreiro que está aqui em São Paulo, que está lá no Nordeste, tem um conhecimento diferente, entendeu? Aí ia virar bagunça. Então, a Assembleia de Deus teve essa preocupação das suas doutrinas pentecostais em território nacional para que haja uma linguagem universal. Isso é muito importante entender. Esses são os dois modelos que se seguem, né? Até hoje, o modelo sueco com duração de 3 meses, o modelo americano com a duração de 4 anos. As Assembleias de Deus no Brasil, até os dias de hoje, reconhecem as escolas bíblicas e os cursos teológicos como ferramentas de capacitação e formação para os seus obreiros. Então, até aos dias de hoje, as Assembleias de Deus, ela reconhece como ferramentas para capacitação e formação de seus obreiros, a escola bíblica, como também a formação teológica. Deus abençoe Mike Freitas, Deus abençoe, está nos assistindo. Deus abençoe você, Mike. Maravilha, saudade, faz tempo que eu não te vejo. Meu amigo Rubens, mais conhecido como Rubinho Alves, Deus abençoe, Rubens. Também está aí meu cunhado João Bispo, Deus abençoe. Pai do Senhor, João, está aí também nos assistindo aí. Deus abençoe vocês. Nós estamos aí quase finalizando, chegando ao finalzinho dessa live, onde falamos aí sobre a terceira aula, sobre a educação bíblica, né, e a formação teológica das Assembleias de Deus no Brasil. Então, se alguém falar para você que, baseado em alguns irmãos que não gostam de ler, que não gostam de estudar, que essa não é a realidade das Assembleias de Deus, que hoje nós temos várias facilidades, como nós falamos aqui. Hoje você tem por todo lugar, por todo canto do país, nós temos as nossas escolas. No Rio de Janeiro nós temos a que é ligada mesmo, especificamente, tendo o reconhecimento do Ministério da Educação e Cultura do Brasil, o reconhecimento do MEC, o FAECAD. Inclusive é até algo importante porque você veja bem, olha como são as coisas, dentro do meu entendimento. Agora eu lembrei, a CGADB, no primeiro momento, a convenção ela resiste à ideia do IBADEP, do IBAD e do IBP no Rio de Janeiro, dos institutos teológicos. Ela não aceita. Eles sofrem fortes críticas, né? Mas mesmo assim eles estabelecem os institutos como uma nova formação para os obreiros no Brasil. Lá na frente a CGADB reconhece. Esses institutos. Aí hoje, quando se fala aí, sobre essa parte emblemática da CGADB, é justamente a história quer dizer justamente isso, que ela era contra, mas hoje ela tem o FAECAD no Rio de Janeiro, que é uma escola que não só das Assembleias de Deus, né, oficial, que tem formação dentro da sua grade curricular, tanto teológica como de outras matérias de ciências, da biotecnologia, de matérias seculares, de formação seculares, no Rio de Janeiro, e que tem o reconhecimento da CGADB e do SEC, que é o Conselho de Educação e Cultura das CGADB. Então, aí por isso que é emblemático, porque num momento ela resiste e depois ela aceita, e hoje ela tem a própria escola e está vinculada a essa questão da educação cristã em todo o território nacional, apoiando todas as ferramentas, todos os cursos, tanto escolas bíblicas, seminários, enfim, cursos teológicos, tanto presenciais, semipresenciais, à distância, para a formação e a capacitação de seus obreiros. Estamos finalizando dizendo o seguinte: o preparo teológico dos missionários suecos acontecia em escolas bíblicas e conferências. Gustav Bergström pediu a criação de uma escola bíblica anual para todos os obreiros do Brasil e aspirantes ao ministério. Até hoje é seguido isso, nós temos pelo menos anualmente, nós temos aí
Nós temos escolas bíblicas, né? A Semana das Escolas Bíblicas em todo o Brasil. Nós temos também a questão do John Peter Colenda e Laurice Olson, propuseram a criação de institutos bíblicos nas décadas de 30 e 40 como algo novo para a formação e a capacitação dos obreiros das Assembleias de Deus no Brasil. E aí o João Colenda Lemos e Ruth Doris Lemos, que eram... João Colenda Lemos era sobrinho do John Peter Colenda, que era missionário norte-americano, fundou em 1958 o IBAD, que é o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus de Pindamonhangaba, que foi o primeiro, e depois Laurice Olson e Gilberto Malafaia, o pai do pastor Silas Malafaia, fundaram o IBP em 1961, no Rio de Janeiro. E aí nós temos também o outro americano missionário que veio com a ideia, pastor Bernard Johnson, que cria em 1979 o ETAD, que era uma escola também de educação das Assembleias de Deus, o ETAD, por extensão, né? Então começou a se expandir, não precisava ir até Campinas para você aprender teologia. Você podia colocar uma extensão da ETAD na sua igreja ou em qualquer ou escola secular, desde que você fosse a Campinas, fizesse algumas provas e recebesse a instrução e a ministração por eles para poder fazer parte da diretoria da ETAD, da qual eu estudei o básico em teologia aqui em Barueri na época. Era uma boa escola, né? Os seus livros eram muito didáticos. Até hoje eu tenho livros da ETAD. Então eu finalizo essa aula aqui, né? Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Na próxima aula temos mais 2 aulas aí. Na próxima aula estarei falando sobre a tipologia assembleiana. A 4ª aula, tipologia assembleiana. E na 5ª aula nós vamos falar sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus, e aí nós finalizamos esse estudo das histórias das Assembleias de Deus no Brasil. Então, na primeira aula nós falamos da fundação das Assembleias de Deus, na segunda aula das convenções estaduais e gerais, e agora na terceira aula nós falamos da formação de capacitação dos obreiros das Assembleias de Deus, que seria as escolas bíblicas e a formação teológica. E na 4ª aula, se Deus assim permitir, iremos falar da tipologia assembleiana, tá bom? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Tenha um excelente sábado na paz do Senhor.